Hello, guys! É isso aí, vamos aí a mais uma revisão de geografia. Antes da gente dar sequência, por gentileza, curte o meu canal, clica aí também nos sininhos de notificação e também já curte esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito útil para os seus estudos. Esse aqui é o conteúdo da segunda série do ensino médio. Lá no nosso volume 3, Bernoulli, nós vamos trabalhar com dois capítulos, tá legal? Que é o capítulo 5, Conflitos Europeus e Asiáticos, em que estudaremos o século asiático, a emergência de gigantes. Também abordaremos Índia, tradição e modernidade. E lá no capítulo 6, interpretando o Oriente Médio, conflitos, economia e cultura. Vamos entender os aspectos da organização política do Oriente Médio, a questão palestina e os principais conflitos que envolvem essa situação recente do ataque do Hamas a Israel e o contra-ataque israelense, certo? Então vamos abordar isso aí na nossa prova trimestral, beleza? Vamos lá seguir para o nosso Bernoulli. Nesse momento, super recomendo que você pegue o seu Bernoulli na mão, vai exatamente naqueles pontos ali que eu já citei, pode fazer aí um fichamento do que eu estiver falando, isso vai ajudar muito os seus estudos, faça registros do que a gente vai abordar. Se você já fez mapa mental, mapa conceitual, fez algum resumo, você pode também acompanhar o resumo já feito e complementar as ideias. Mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, pode fazer contato comigo que eu te respondo o mais rápido possível, beleza? Vamos lá para você ter uma excelente prova. Bom, primeiramente, emergência de gigantes. Quais gigantes? Índia e China, certo? Duas potências populacionais e também econômicas, militares, tecnológicas que estão emergindo, estão aparecendo agora no final do século XX e no nosso recente século XXI, certo? Então a gente tem aqui, até pela posição geográfica, as coloca no coração, no centro da Ásia, com a Índia e a China, praticamente bem próximas uma das outras e exercendo uma grande influência regional. Vamos entender melhor então essa influência. Pensa que até o fim da Segunda Guerra Mundial, essa área era muito colonizada pelo Reino Unido. Então o Reino Unido exercia uma dominância colonial enorme na Índia, que era uma colônia no Reino Unido, e uma parte também da China, principalmente a cidade de Hong Kong, que foi devolvida para a China em 1998. Entendendo essa situação colonial, vamos começar então a observar como essas situações estão acontecendo dentro da própria região em destaque. De um lado você tem uma população crescente, dois países aí que atingiram mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia passou recentemente a China, então o país mais povoado, mais populoso, do mundo é a Índia. E no século XX, muitas medidas foram tomadas para que esses países se industrializassem. E vamos lembrar, pessoal, que simplesmente a Ásia já abriga 60% da população mundial, tá legal? E logo ela vai ter metade da classe média mundial. Por que a classe média? Porque a classe média, ela é um fator de consumo tão grande que ela é capaz de movimentar a maior parte do PIB de um país. Então a classe média, ela é o motor do produto interno bruto de vários países. E aqui na Ásia a situação não fica diferente. Dentro dessa situação, vamos lembrar então que existiu esse domínio britânico e a descolonização. Se você quiser entrar em detalhes, aconselho você assistir um vídeo aqui, tá legal? Que não é essencial para nossa prova, mas complementa alguns aspectos. Vamos direto então para a China, entendendo aí a sua
visão geopolítica e econômica presente no local. Lembra disso que a China, até a década de 40, ela vivia passando por várias transformações. Então imagina aí que existiu uma mudança no começo do século XX para o regime imperial chinês, para a República da China, e depois, mais à frente, no fim dos anos 40, a Revolução Chinesa, instalando o governo chinês que existe até os dias de hoje. Esse tipo de governo que adota ideias socialistas, mas também vários princípios capitalistas juntos. Isso faz com que a China se torne uma potência do ponto de vista de reformas sociais e também investimentos capitalistas. Reformas sociais essas que nem sempre foram satisfatórias. Vamos lembrar aí que a gente tem, a partir da Revolução Chinesa, em que Mao Tse-tung adota, o chamado Grande Salto Adiante, que é um conjunto de metas de crescimento bem ambiciosas, mas que na verdade se resultaram em uma grande fome que passou pelo povo chinês, certo? Então, dentro desse cenário, a gente tem uma China tentando se consolidar no local, na região, e também se lançar mundo afora através de uma série de investimentos que começaram a ocorrer principalmente a partir da década de 70, porque a gente tem aí grandes investimentos voltados por um contexto em que o líder Mao Tse-tung, após a sua morte, vai deixar aí um legado de compromissos políticos que vão ser cumpridos pelos seus sucessores, e isso vai formar a grande e poderosa China que a gente tem nos dias de hoje, tá bom? Então a gente tem aí a situação de que o desejo chinês de liderar o mundo já existia e já viu que não dava certo se fosse adotar o regime soviético de economia. Então a China mudou-se rapidamente para isso. Mao Tse-tung conduziu em 10 anos aí de 66 a 76 a chamada Revolução Cultural, que foi uma tentativa de usar a população para reafirmar o controle do Partido Comunista e também eliminar os seus rivais. Então a Revolução Cultural foi um sistema bem definido de repressão, um aparelho de repressão bem desenvolvido, que visou desenvolver parte do povo chinês que estava ligado ao Partido Comunista. Os opositores sofriam muito com essa questão, beleza? Vou ler um trecho aqui para vocês entenderem o contexto da Revolução Cultural. Olha aqui, ó. Gangues de estudantes e a Guarda Vermelha atacaram as pessoas que usavam roupas burguesas. Nas ruas, placas consideradas imperialistas foram derrubadas e professores, intelectuais e artistas foram publicamente humilhados, assassinados ou perseguidos. Esse período paralisou a economia, arruinou milhões de vidas e lançou a China em grande turbulência, derramamento de sangue, fome e estagnação. Então, esse contexto aqui de revolução cultural, tentando criar uma identidade chinesa genuína, próxima ao socialismo e contra os símbolos que eram tidos como capitalistas, burgueses e imperialistas, trouxe muitos problemas para a China. Problemas que custaram caro para o seu desenvolvimento. Ela demorou algumas décadas para retomar esse crescimento econômico que ficou durante um tempo muito estagnado. Quando o Mao Tse-tung morreu, a gente tem a ascensão de Deng Xiaoping, que é a pessoa mais poderosa da China desde o final dos anos 70 até 1997. Deng Xiaoping governou a China nesse período quando ele morreu, ok? Ele vai então orquestrar a ascensão chinesa por meio de uma série de reformas de economia de mercado que vão render a reputação de arquiteto da China moderna. Então olha aqui, ó, Deng Xiaoping, arquiteto da China moderna, beleza?
Então, ele vai promover uma série de reformas que são voltadas para a abertura para o mundo e também um monte de investimento estrangeiro direto que vai provocar a redução e até mesmo a eliminação de barreiras comerciais que vão passar a impulsionar a China. É o Mao Tse Tung, pessoal, é o Deng Xiaoping que criou as ZES, as Zonas Especiais Econômicas, que são áreas de livre mercado dentro da China socialista. Veja que interessante. Então, áreas aí em que existe um mercado misto dentro da China socialista. Então, essas áreas provocaram aí o crescimento econômico que a China tem, que está até escrito aqui, ó, quando foram criadas as ZES, tá legal? As Zonas Econômicas Internacionais ou Zonas Econômicas Especiais. De um lado, a gente observa que na China registrou-se um rápido crescimento econômico, contrariando aí, né, todo o crescimento da democracia, através de uma lenta abertura política. Veja então o paradoxo: rápido crescimento econômico, lenta abertura política. E é assim que a gente tem, né, enquanto, por exemplo, a gente tinha o Deng Xiaoping visitando os Estados Unidos em busca de investimento, do outro lado a gente tinha uma ditadura comunista ali funcionando com um partido único, com forte censura nos meios de comunicação, para vocês terem uma ideia de como isso se desenvolveu, certo? É a partir de então, e a gente observa bem, ó, estabelecida aqui a produção atual chinesa, que é a evolução do PIB em trilhões de dólares, ok? Nos anos 90, ela vinha até então, anos 60, 70, bem estagnado, mas nos anos 90 ela começou a crescer muito. Aqui, na década de 2000, por aí, dava saltos grandes, 2010 maiores ainda, e atingiu o patamar de 14,4 trilhões de dólares aqui. Então perceba que a China cresceu muito nesse período e se tornou um novo gigante do mercado. Novo no aspecto de ter a capacidade produtiva para produzir qualquer coisa no mundo. A China consegue se organizar para produzir qualquer coisa, seja tecnológica, seja mais simples, artesanal. Ela consegue atrair fábricas de países desenvolvidos, como Estados Unidos e até grande parte da Europa Ocidental, para a sua localidade, para dentro das suas ZES. Essas empresas tinham ali mão de obra mais barata, oferta maior de matérias-primas e também um gigantesco mercado consumidor. Pensa aí, pessoal, um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes é uma potência de consumo. Então a classe média chinesa, ela é um grande motor da economia pela capacidade de consumir, pela capacidade de gente que existe dentro do país para ativar esse consumo. Consumo esse que ficou tão acelerado nos últimos anos que a partir de 2015, principalmente, começa a existir a guerra comercial entre Estados Unidos e China, em que os produtos dos Estados Unidos passaram a perder espaço para os produtos chineses. E essa perda de espaço levou os Estados Unidos a sobretaxar os produtos chineses na tentativa de deixá-los mais caros. Isso gerou uma retaliação comercial da China nos Estados Unidos também, que sobretaxou os produtos americanos, e essa verdadeira guerra comercial, ela afeta bastante a economia chinesa, porque os Estados Unidos ainda representam o maior mercado consumidor, né, principalmente de produtos de tecnologia. Embora a China, numericamente, tenha uma classe média maior, nos Estados Unidos, essa classe média tem um poder de compra deles acaba sendo maior, ao menos por enquanto, ok? E aí a gente percebe um déficit comercial entre os Estados Unidos e China, exportação em verde e importação em azul. Então a gente percebe que, por exemplo, em 2020,
as exportações dos Estados Unidos para a China foram muito menores que as importações estadunidenses vindas da China. Aí deixa a economia americana com um saldo comercial deficitário ou negativo de menos de 283,5 bilhões de dólares, certo? Então, por isso que a gente fala de guerra comercial, na tentativa de restabelecer essa ligação com a localidade do mercado regional e também com forte interferência no mercado mundial. Falando agora sobre a Índia, vamos localizar aqui a Índia. E aqui está, Índia, tradição e modernidade. Então, olha só, durante o século XIX e início do XX, até o fim da Segunda Guerra Mundial, o Império Indiano e o Exército Indiano eram todos administrados pelos britânicos. Aí vamos pensar, pessoal, colônia do Reino Unido. Isso gera o que no local? Uma visão de desenvolvimento, livre mercado. Então esse espírito acabou contaminando, de certa forma, no bom sentido, os indianos que se veem hoje colhendo os frutos dessa liberdade que, embora eles enfrentam um monte de problema social, urbano, ambiental, problema de saneamento básico, mesmo assim, eles têm tecnologia suficiente para pisar na Lua, né? Eles já estão em direção a uma missão tripulada que em breve deve chegar na Lua. Então vamos entender como esse processo todo aconteceu. Aqui a gente tem a localização, primeiramente, da Índia. Ela tem um local bem privilegiado no mapa asiático, porque ela fica no centro aqui da Ásia, região central. A China mais pro leste e aqui no sudeste asiático, as nações, né, como Singapura, ok? Filipinas, Malásia, Indonésia, todas elas formando aquilo que seria Taiwan também, tá legal? Formando os tigres asiáticos. De outro lado, a gente tem aqui, imediatamente aqui do lado aqui, a gente tem o Oriente Médio, certo? Com a liderança aí do povo islâmico sobre a dominação do petróleo, que é a maior bacia petrolífera do planeta. Então, dentre essas situações, a gente observa que é um possível núcleo de geopolítica mundial aqui no século XXI, e a gente já está percebendo isso, pessoal. Se a gente imaginar só os conflitos que estão acontecendo atualmente, enquanto a gente estuda aqui, como do Oriente Médio, que recomeçou dia 7 de outubro com muita força, o conflito que envolve a Ucrânia, que está aqui próximo, olha a Ucrânia aqui ó, em verdinho, tá bom? Bem próximo da região. O conflito que envolve aqui a ilha de Taiwan, certo? As dominações no entorno dessas ilhas aqui. Então isso faz com que a geopolítica também tenha um deslocamento do seu núcleo para essa região, beleza? Dentro desses fatores, a gente pode observar a seguinte situação. A Índia, né, a gente tem aí uma região, e aqui a gente tem um antigo Império das Índias, todas essas áreas coloridas aqui, era tudo Império Britânico das Índias, que sofreu, digamos assim, processo de descolonização. O Paquistão Oriental, que hoje é chamado de Bangladesh, aqui, ó, ele ficou independente em 71. A Caxemira é uma área de litígio, ou seja, disputa entre Paquistão e Índia, certo? O Ceilão, que hoje é conhecido como Sri Lanka, desde os anos 70. O Paquistão Ocidental, que é o Paquistão propriamente dito, tá legal? Myanmar, que é conhecido como Birmania até 89, hoje a gente fala Myanmar, e a Índia. Todas essas áreas aqui ficaram independentes. Índia e Paquistão em 47, Birmania, que hoje é Myanmar,
em 48 e Bangladesh em 71. Então todas essas áreas foram sendo desocupadas pelo domínio britânico, que, devido à sua preocupação em reconstruir o seu território bombardeado pela Segunda Guerra Mundial, voltou-se sua atenção para assuntos internos e descolonizou grande parte do mundo. Dentre as áreas do mundo, o Império Britânico das Índias, certo? Na região existe, aí é o principal conflito geopolítico que envolve a Índia, é o controle da Caxemira. Vamos voltar aqui, ó. Caxemira, essa área verde. Então o próximo mapa, ele vai tratar essa área verdezinha aqui, tá vendo? Vamos lá, andou, é isso, agora ficou maior aqui. A Caxemira, ela foi dividida, então a gente tem aqui, ó, um território cedido pelo Paquistão à China, que é a Aksai Chin. Aksai Chin, essa região aqui, que fica a nordeste da Caxemira, ela foi cedida, o Paquistão cedeu para a China em troca de apoio político, econômico, até mesmo militar na região e contra a Índia. Ele cedeu para a China, só que a Índia quer essa área aqui, ok? A área em verde é o território da Caxemira sob controle do Paquistão. A área alaranjada ou salmão aqui é o território sob controle da Índia. A área amarela é o território administrado pela China. A área limite da Caxemira, esse total da linha, a linha inteira aqui, vermelhinha, e o pontilhado são as fronteiras internas. E tanto Índia como Paquistão reivindicam essas áreas. Por quê? Vamos pensar lá do ponto de vista da hidrografia, passa nela o rio Indo, um dos maiores rios da Ásia. Também a gente tem aí muitos recursos minerais. A gente está aqui, pessoal, do lado do Himalaia. Então a gente tem aí minerais novos que saíram das profundezas da Terra devido ao dobramento moderno da região. Então tudo isso coloca vontade de paquistaneses, indianos e chineses quererem uma parte dessa área, ok? E vamos lembrar que também, ó, um país tenso aqui é o Afeganistão, tá do lado do Paquistão, então a gente tem uma área bem tensa. Vamos lembrar que tanto o Paquistão quanto a Índia, eles têm arsenal nuclear, mesmo que pequeno, mas eles possuem. E já fizeram muitos testes nessas proximidades aqui com seus arsenais nucleares, ok? Então, dentre essa situação, a gente tem diferentes povos, culturas, religiões, que são de hindus até mesmo muçulmanos, que querem essa região para si, para aumentar o seu território e ter também recursos minerais em maior quantidade e disponível para, com eles, aumentar a riqueza de seus países. O nosso próximo ponto de parada são os aspectos da organização política do Oriente Médio, que é uma região em que predominantemente os povos árabes habitam essa área. E se a gente está falando de árabes, estamos falando de muçulmanos. Então a gente tem aí inúmeras culturas que convivem, passaram a conviver nesse mesmo espaço, que vão desde os sumérios, os egípcios, até a civilização greco-romana, conviveu nesse espaço aí. Aqui está a divisão política do Oriente Médio, com todos esses países, começando aqui pela Turquia, parte asiática, indo, passando por tudo aqui, tá bem pequenininho, mas já dá para ver aqui Israel, ok? Líbano, Síria e vários países até chegar para o sul, cujo país mais sul é Iêmen, que também sofre com problemas geopolíticos, é o país mais pobre do Oriente Médio, o Iêmen, tá bom? Aqui o Irã e Afeganistão. O Afeganistão também faz parte do Oriente Médio, embora ele está um pouco afastado, mas ele também faz parte do Oriente Médio, e o Oriente Médio como um todo faz parte da Ásia, tá legal? Então o Oriente Médio
é uma região asiática, tá bom? Não vamos esquecer disso. O Oriente Médio não é um continente, o Oriente Médio é uma região do continente asiático. E todos esses países aqui têm em comum um monte de religião diferente, embora a predominância é islâmica, muçulmana, existem outros povos como os judeus, né, que diferenciam nesse ponto aí. Existem outros povos também como os iranianos. Os iranianos, eles não são árabes, eles são persas. E os persas são também muçulmanos. Então isso dá uma outra visão diferenciada do que é o islamismo para eles. Por isso que o Irã acaba se separando em várias posições ali, até mesmo contra o Iraque, tanto que já existiu a guerra Irã contra o Iraque, ok? Caminhando aqui, por mais a gente consegue ver melhor a posição do Oriente Médio, ok? E aí a distribuição dos muçulmanos. Então a gente percebe que existe uma maioria sunita que segue o Sunna, que é uma visão diferenciada do Alcorão, contrário do xiita, que está mais predominante aqui no Irã, por exemplo. Então os iranianos, eles são mais xiitas, tendem a desenvolver o maior radicalismo religioso ainda. E vamos começar aqui a questão da Palestina. Beleza, pessoal? A Palestina é uma questão que a gente já falou isso em aula bastante vezes. Aí a gente teve uma palestra esses dias com um professor da Unimes, né? Falou sobre isso também. Vamos lembrar que a Palestina é uma situação que se iniciou pela tentativa da ONU em fazer uma espécie de reparação ao que os judeus sofreram durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Como existiram mais de 6 milhões de judeus assassinados nos campos de concentração, nos fornos, né, de toda a Alemanha nazista, a ONU, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, se viu na obrigação de reparar esse genocídio sofrido pelo povo judeu. Então começaram a discutir a criação de um Estado para os judeus, já que naquele momento os judeus eram o maior povo sem pátria do mundo. Esse Estado tem como território a terra ocupada pelos judeus desde os períodos que estão registrados até mesmo na Bíblia Sagrada, períodos que remontam mais de 5.000 anos atrás, que é Canaã, a terra prometida, que tem o nome de Israel. Então, o país dos judeus, que é o reino de Israel construído há milhares de anos atrás, é reivindicado por esses judeus. Então, dá-se início então à elaboração de uma estratégia política e também cartográfica para fazer a proposta de partilha da Palestina, como a gente começa a ver aqui. Em 1947, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, a gente tem a partilha da Palestina. Então a gente tem aqui a bolinha vermelha, que é Jerusalém, que seria uma zona internacional administrada pela ONU. A parte laranjada, salmão aí, a gente tem a região da Galileia, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Veja como a faixa de Gaza era grande nesse período. Era muito maior do que atualmente. E o amarelo é Israel, com Israel dominando as colinas de Golã. Pode ver que as colinas de Golã estão em amarelo também. Por que dominar as colinas de Golã, que faz parte do território sírio? Porque quem domina as colinas de Golã detém a nascente do Rio Jordão, que é a única bacia hidrográfica de Israel, tá legal? Então só tem essa bacia aqui. Aliás, o Oriente Médio inteiro a gente tem duas grandes bacias hidrográficas, que é a bacia do Rio Jordão e a bacia da Mesopotâmia, que é lá no Irã, Iraque, onde estão os rios Tigre e Eufrates, beleza? Então, não só petróleo, mas também a escassez de água é um fator geopolítico dominante no Oriente Médio.
Acontece que, ao fazer essa partilha, aí vem um grande problema, pessoal, atenção. Ao fazer essa partilha, a ONU não criou o Estado da Palestina, criou apenas o Estado de Israel. E essa criação que gerou uma grande revolta no povo árabe, nas grandes nações árabes que são muçulmanas, assistindo os judeus voltarem para casa, retomando as terras que habitavam palestinos, terras essas que eram do Império Britânico, que conseguiu essas terras no fim da Primeira Guerra Mundial, quando os britânicos venceram o Império Turco-Otomano, que então Reino Unido passou a administrar todas as terras da região e Reino Unido referendou essa partilha, dando a Israel a maior parte do terreno aqui, certo? Os judeus então passaram a mudar para a área. Aí vamos dar uma olhada nessa partilha aqui. Os judeus aceitam 50%, 57% da área total. Os palestinos não aceitam, porque eles ficam com 43%. Aí surge um impasse. Esse impasse se chama questão palestina. Os palestinos passam a não ter mais direito de ter um país reconhecido na região, e apenas Israel possui esse direito. Entramos então na parte aqui dos principais conflitos que envolvem a questão palestina, certo? O primeiro é a Guerra de Independência de Israel, ou Primeira Guerra de Israel, que é de 1948 e 49, em que os árabes, não aceitando essa partilha da Palestina, em países como Egito, Líbano, Síria, Iraque, eles atacam Israel com toda a força que eles têm naquele momento, tá bom? Então, logo após o anúncio da independência do Estado de Israel, eles vão fazer esse ataque. E Israel responde a esse ataque com uma força gigante, né? Aí, lembra que Israel não tinha um exército ainda nesse momento, mas ele recorreu aos Estados Unidos, ao Reino Unido, para pedir apoio militar, conseguiu esse apoio e atacou os inimigos e venceu. Ao vencer, veja o que acontece com a área, tá bom? Diminui. Se você quiser pegar o seu Bernoulli, fica com ele aberto aí, compare sempre os mapas. Veja que a faixa de Gaza aqui diminuiu, a região da Galileia se foi, ela sumiu, ela desapareceu aqui, nem tem mais. Tudo agora é Israel com a diminuição da faixa de Gaza. Então, após a Guerra dos 6 Dias, quando Israel ganha essa batalha, ele adquire mais terras ainda dos inimigos, inimigos esses que é Egito, Líbano, Síria e Iraque. Outra guerra de muita importância que Israel também ganhou, e através dela, atenção, através dessa guerra, Israel passou a possuir o maior território sobre domínio dele de toda a história de Israel, tá legal? Com a Guerra dos 6 Dias de 1967, a gente tem aí a Jordânia, Síria e Egito, isso mesmo, atacaram Israel, ok? Não contentes com o final, com o desfecho da Guerra de Independência, eles atacaram Israel de novo no ano de 1967. O problema para eles é que Israel já tinha um exército muito bem formado, as 3 forças armadas muito bem consolidadas, todas com apoio principalmente dos Estados Unidos. E Israel atacou de volta, ou melhor, contra-atacou esses países com uma força tão grande que ele simplesmente destruiu as forças armadas desses países e ampliou o seu território. Então ele aumentou, veja o tamanho que Israel fica em amarelo, os territórios ocupados por Israel após a guerra. Manteve o controle das colinas de Golã, ele dominou toda a Cisjordânia, dominou a faixa de Gaza e inseriu no seu território a Península do Sinai. É uma espécie de retaliação aos ataques constantes que o Egito
estava fazendo contra o seu povo. Então, Guerra dos 6 Dias, guerra em que Israel passa a ter a maior possessão territorial de toda a sua história. A Guerra do Yom Kippur é a guerra que tem mais a ver com essa que está acontecendo agora. Embora, nesse momento, na Guerra do Yom Kippur de 1973, ou seja, 50 anos atrás, 50 anos e um dia atrás do ataque do Hamas contra Israel, esses países, que é Egito e Síria, vão lançar um ataque surpresa no dia do principal feriado judaico, o dia que os judeus param o que estão fazendo, entram em jejum, fazem apenas orações com a família, agradecendo e perdoando os males, que possam ocorrer entre seus familiares. E eles sofreram um ataque surpresa. Esse ataque foi muito forte, foi muito pesado e resultou no contra-ataque israelense, de uma forma que simplesmente eles destruíram em 6 dias toda o que tinha sobrado do exército dessas nações, manteve todos os domínios territoriais que já foram conquistados, certo? E simplesmente se restabeleceram na região com muita força. Então, até 73, não existe nenhuma outra guerra que Israel perdesse para essa região. Então, Israel se torna aí, digamos assim, o Yom Kippur é a guerra que consolidou, de fato, o domínio israelense na região do Oriente Médio. E essa guerra tem tudo a ver com a atual, porque ela tem uma semelhança muito grande, porque a guerra atual não são países que estão atacando Israel, aí tem uma diferença, não é Egito nem Síria, é um grupo terrorista que se chama Hamas, que vem fazendo esse ataque. No entanto, tem tudo a ver porque quase que na mesma data, o Yom Kippur é celebrado no dia 6 de outubro, o ataque foi feito dia 7, um dia após o feriado do Yom Kippur, mas com uma data muito simbólica, pessoal, de 50 anos atrás. Então, com 50 anos de diferença, 50 anos mais um dia, para ser mais exato, Israel sofre o pior ataque terrorista de toda a sua história. Ataque esse que a gente já vê registrando na mídia, o ataque promovido pelo Hamas, com mais de 3.400 mortos de ambos os lados, sua grande parte do povo palestino. E para concluir, trago aqui para vocês um de vários sites, de vários importantes jornais aí de circulação sobre o conflito, Israel e Hamas. Vamos só lembrar, pessoal, enfatizar uma coisa: não são os palestinos que estão atacando Israel, é um grupo terrorista. O povo palestino é também, assim como os judeus foram nesse sábado, dia 7 de outubro, vítimas dos ataques do Hamas, o povo palestino também é vítima. O Hamas chegou ao poder através de eleições, mas essas eleições pararam de ocorrer desde 2017, se não estou enganado. A partir daí, o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza e passou a dominar os palestinos com muita violência também. Então eles sofrem, eles não concordam, grande parte dos palestinos não concordam com o que o Hamas faz e acaba se tornando vítima, porque a hora que o contra-ataque israelense começa, é esse tipo de imagem que a gente vê. Míssil não entende se é uma criança, se é um idoso, se é um hospital, se é uma escola, ele simplesmente vai cair num local. E se não caiu num desses locais que eu falei, ele acaba atingindo um prédio, esse prédio pode desmoronar em cima de uma casa de família e a gente percebe que o número de óbitos entre os palestinos está crescendo muito. Lembrando, enfatizando que esse conflito teve data para começar, ele intensificou, ele já é um conflito de décadas, se intensificou dia 7 de outubro, mas não tem nenhuma perspectiva de solução. Muito provavelmente ele vai se agravar e se estender por anos à frente. Então cabe a nós estudantes, que estamos
preocupados com entender a realidade e também passar nos exames vestibulares, a gente tem o dever de ficar de olho para enxergar aí como que esse conflito vai determinar as nossas questões de prova nos vestibulares. Isso a gente vai fazer principalmente o ano que vem. Você aí que já vai para o terceiro ano, a gente vai sempre acompanhar por perto, fica de olho nisso aqui, ok? Então, com isso, pessoal, a gente cumpre o nosso cronograma. Fomos até os principais conflitos que envolvem a região. Espero que tenha sido bastante elucidativa. Eu sei que a minha voz está muito difícil hoje de entender. Mesmo assim, qualquer dúvida que você tenha, pode fazer contato comigo, que eu retorno assim que possível, ok? E desejo a todos uma excelente prova. See you later. Bye.